Hoje nós temos o nosso culto de missões. Nós vamos falar um pouquinho sobre o tema que Deus colocou no meu coração, é filhos de Deus. Vamos aprender um pouco sobre o que é ser filho de Deus. Eu já quero que você abra comigo lá em Lucas, capítulo 15, verso 1. Lucas, capítulo 15, verso 1. Um texto bastante conhecido, nós vamos degustar um pouco esse capítulo todo. Vamos avançar e vamos crescer no conhecimento, amém? Lucas 15, 1. Antes disso, eu quero trazer uma nota que eu tive inspiração em um culto que nós estávamos aqui e Deus me deu inspiração, e a nota que Deus colocou no meu coração foi o seguinte: Adão desobedeceu no início e nós nos tornamos escravos do pecado. O último Adão, que é Cristo, obedeceu até a morte e nos livrou da escravidão do pecado e nos mostrou com sua vida como ser um filho que obedece a seu pai. Então Adão, ele desobedeceu e nós fomos acarretados com o pecado. Em um momento da nossa vida o pecado nos alcançou. Ficamos escravos do pecado, mas Deus enviou o último Adão. E ele consertou toda a bagunça do primeiro Adão. E ele nos mostrou com sua vida o que é ser filho de Deus. E o tema de hoje é filhos de Deus. Hoje nós estamos vivendo um tempo tão tenebroso, um tempo tão difícil, onde todo mundo sabe o que aconteceu em Petrópolis, o que nós estamos nos movendo como filhos de Deus. Você já trouxe a sua doação? Você já se moveu diante de compaixão com aquelas vidas que se perderam? Porque um filho de Deus, ele não vai tratar uma notícia como essa, um desastre como esse, como uma notícia ruim só apenas. Ele vai orar pelaquela cidade, ele vai orar pelaquela cidade, ele vai fazer alguma coisa no sentido de, pelo menos, comprar um sabonete para, de alguma forma, que aquele mantimento seja uma resposta de Deus para aquelas famílias. Quando eu estava vindo para cá, Deus falou no meu coração que muitas pessoas vão nascer de novo por causa das doações. Muitas pessoas vão nascer de novo porque vão ver o cuidado de Deus com pessoas que elas nem conhecem, que estão se movendo para que elas sejam socorridas. Então, um filho de Deus, ele deve se deparar com essa situação e deve se mover de compaixão. Então, eu pergunto para você, diante dessas notícias, diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo, nós, como filhos de Deus, precisamos nos levantar, irmãos. Precisamos nos posicionar como filhos de Deus, apontando para as pessoas o que é ser um filho de Deus. Ser um filho de Deus não é buscar os seus próprios interesses. Ser um filho de Deus é olhar para Cristo. A vida de Cristo nos mostrou o que é ser um filho de Deus. Ele viu o padrão de ser filho de Deus é Cristo. Como que ele tratou a sua vida? Ele não teve sua vida como preciosa. Pelo contrário, ele foi obediente até a morte de cruz. E com sua vida ele nos mostrou o que é ser filho de Deus. Vamos ler Lucas, capítulo 15, verso 1. Diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Fala comigo, publicanos, pecadores. Então, dois tipos de pessoas se aproximavam de Jesus, publicanos e pecadores, para o ouvir. Então, Jesus, como filho de Deus, ele tinha uma mensagem que chamava a atenção dos pecadores e dos publicanos. A mensagem de Jesus era uma mensagem onde os pecadores e publicanos corriam, iam atrás de Jesus para ouvir a sua mensagem, porque a mensagem dele era uma mensagem diferente. A mensagem dele não era uma mensagem de condenação. A mensagem dele era uma mensagem de esperança. Nesse tempo que nós estamos vivendo,
Lá na sua rua precisa ser levantado filhos de Deus, que é você, com mensagem de esperança. Precisamos nos mover na nossa rua, na nossa parentela, na nossa casa. Nós somos filhos de Deus. Mostrar para as pessoas esperança. Tem esperança. Cristo é esperança. Jesus já morreu no nosso lugar, já pagou toda a dívida. E continua o texto, dizendo: então lhe propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Está comigo? Ele traz um entendimento, ele começa a trazer uma parábola, ele começa a trazer um ensinamento para aquelas pessoas. Ele está dizendo: quem que tem 100 ovelhas e se perde uma, ele não vai atrás daquela que se perdeu. Ele está nos dando uma direção. Ele está mostrando que o propósito não são as coisas, mas sim as pessoas. O nosso propósito aqui como igreja local não é só simplesmente ter um bom espaço. É ter sim um bom espaço para ter várias pessoas, mas o nosso propósito aqui como igreja local é cuidar das pessoas. Quantas pessoas têm se chegado aqui quebradas, famílias sem esperança nenhuma, ouviram a palavra que você está ouvindo e a vida dessas pessoas não é mais a mesma. Quantos testemunhos nós temos na igreja local de mulheres que entraram aqui, seu esposo não congregava, nem era crente, mas ela se posicionou, ouviu essa palavra que confronta ela, e ela aprendeu o que diz em Provérbios, que ela vai ganhar o seu esposo com o seu procedimento. Não é o muito falar, é a nossa vida refletindo ser filho de Deus. E família sendo alcançada aqui nesse lugar. Refletindo, de fato, qual o propósito da igreja local. Cuidar de pessoas, de vidas. Irmãos, o propósito de nós estarmos aqui é para cuidar da sua vida, da sua família, da sua parentela. Deixa eu falar para você. Sua parentela vai ser alcançada. Vai começar com você dando um bom testemunho, você sendo filho de Deus, na sua casa, na sua família, lá na festa, lá onde você estiver. Você vai se levantar com uma palavra de temperança. E Jesus está trazendo um ensinamento. Verso 5, ele diz assim: achando-a, põe-na sobre os ombros, cheios de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Jesus está trazendo um exemplo natural de um homem que tinha ovelhas. E uma se perdeu, ele não se contenta com aquela que se perdeu, ele vai atrás dela. E quando ele acha, ele não acha de qualquer forma. Ele acha ela, coloca nos ombros. Só que quando ele chega na sua casa, ele não fica só para ele chama os seus vizinhos. Para se alegrar, porque a ovelha foi achada. Eles se alegram, ele chama os seus vizinhos. Ele cria expectativa. Uau, a minha ovelha perdida foi achada. Aleluia. Verso 7. Eu quero que você preste atenção. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus está falando que isso é lícito, é legal, mas os céus se alegram quando um pecador ele volta para a rota dele, de justiça. Jesus está trazendo um exemplo natural de um homem que nós podemos trazer para a nossa vida. De repente você está aqui e você conquistou coisas. Você chama todo mundo para se alegrar. Você vibra porque você conquistou um carro, uma casa, é lícito isso, tudo bem. Mas aqui na igreja local, quando um pecador se converte, irmãos, é para a gente fazer uma alegria muito maior. Porque as coisas vão ficar. E as pessoas vão viver a eternidade conosco. Então Jesus está advertindo que Deus, Ele tem expectativa nos céus com a minha vida e com a sua vida. Quando nós estamos ao decorrer dos lugares e pecadores se convertem. Você entendeu o que eu falei? É lícito
vai lá atrás da ovelha, mas quando um pecador se converte, a Bíblia fala que os céus jubilam, se alegram. E num culto de missões como esse, nós temos essa meta de trazer mais um. E essa mensagem é para, se você está aqui e você se encontra nesse quadro, acredito que não, tem muita gente que eu conheço aqui. Essa mensagem é para esses pecadores. O culto de missões, trazendo mais uma mensagem para os pecadores, para os desviados. É uma mensagem como essa, onde ele vai ouvir essa mensagem e vai falar, opa, está começando a queimar. Eu preciso me posicionar. Porque Deus tem expectativa nos seus filhos. Quem é filho de Deus aqui? Pelo amor de Deus, ajuda o pregador. Lá no seu trabalho, você é filho de Deus. Lá no seu trabalho, pessoas precisam que os filhos de Deus se revelem. Pegando as oportunidades, mostrando quem é o Pai, revelando quem é o Pai. E Jesus continua. Verso 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente, fala comigo, diligentemente, até encontrá-la. E tendo achada, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo entre dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continua com a sua mensagem dizendo que o mais importante é nós levarmos a mensagem para os pecadores, para os perdidos. Alcançar os filhos, que são filhos, que não sabem que são filhos, retornar o caminho para o Pai. Quem está entendendo? Porque em Cristo a salvação é para todo mundo. Lá em Timóteo fala que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então Deus tem expectativa nos perdidos também. Porque são filhos dele, mas só que eles precisam receber Cristo como Salvador para se tornar filho. Então veja como é importante um culto desse de missões, a qual você está aprendendo, a qual você deve gerar expectativa para você ser filho, aonde quer que você esteja. Revelar o Pai. Olhar para o pecador, não com julgamento, mas com compaixão. Olhar para aquele que está afastado, não com julgamento, mas com compaixão. Quantas pessoas você conhece que está afastado? Aconteceu alguma coisa, ele se perdeu, ela se perdeu. Você tem orado por ele, por ela? Aquela pessoa da sua família que parece que não tem mais jeito, você tem orado? Irmãos, precisamos sair daqui como igreja desejosos pelos perdidos, pelos afastados. Eles são filhos de Deus. O que não pode acontecer nós como igreja de estarmos na nossa zona de conforto e só querer me dá, danoninho, dá. Todo dia você tem oportunidade de pelo menos encontrar uma pessoa para tocar ela de alguma forma. Irmãos, se a igreja de fato entender o propósito que ela foi chamada, irmãos, vai haver um grande avivamento nesse bairro de Guaratiba, do Retiro dos Motoristas, lá na sua rua, porque você é filho de Deus. Então Jesus está trazendo uma orientação muito poderosa, entendendo, explicando para aqueles que estão ouvindo sobre a importância de trazer a mensagem de arrependimento. É necessário pregar hoje arrependimento. As pessoas precisam se arrepender dos seus pecados e correr para Cristo. E eu quero que você preste atenção nessa parte. Eu quero entrar na mensagem agora, amém? Se só for uma introdução, eu quero que você entre a mensagem vai começar agora. Verso 11 diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos, fala comigo, 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Um pai tinha 2 filhos, e o mais moço, ele fez algo
muito ruim. Porque o filho sabia que tinha herança. Mas quando o filho pede a sua herança, ele está desejando a morte do seu pai. Não sei se você sabia disso. Ele está falando para o seu pai: pai, eu quero que já que você não morreu, me dá logo a minha parte. Ele está desejando a morte do seu pai e pega a sua herança. O seu pai prontamente faz aquilo que ele tanto pediu. O seu pai não traz nenhuma informação do contrário. Isso me lembra lá no início. Deus, com Adão e Eva, ele deu tudo para Adão e Eva. Amém? Provisão, tudo o que eles precisavam. Mas um dia Adão e Eva decidiu ir contra aquilo que Deus estabeleceu. Desobedeceu: não quero não, eu quero ter minha carreira solo. Nesse momento, esse filho mais novo, ele estava entrando na sua carreira solo. Ele queria viver da sua própria forma. Ele decidiu em seu coração. Eu acredito que, em algum momento, dessa parábola que Jesus está explicando, esse filho mais novo, ele se associou com pessoas erradas. Conversas erradas. Esse filho mais novo, ele foi influenciado. Porque não foi de uma hora para outra. Esse filho, ele era o mais novo. E ele olhou para a herança do seu pai. Ele falou: agora eu vou ter minha carreira solo. Ele decidiu desobedecer aquilo que seu pai tinha orientado ele. Falou: não, pai, agora eu quero viver minha carreira solo. Verso 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Fala assim: terra distante. Quando você está em uma carreira solo, você se afasta de Deus. Está comigo? Amém. Em algum momento a humanidade, quando ela peca, quando ela fica escrava do pecado, ela se afasta de Deus. Ela anda em carreira solo. Fica distante de Deus. Fica longe de Deus. E Jesus está explicando essa parábola de uma forma extraordinária. Nós vamos mergulhar um pouco nesse capítulo. Você vai sair daqui totalmente diferente da forma com que você entrou. Você vai sair daqui com fome e sede pelos perdidos. Pelas pessoas que você conhece que estão afastadas. Chama para cá. Quando tiver evento dos jovens, chama jovem, aquele seu amigo que está afastado. Se tiver evento de mulheres, chama sua amiga. Aqui é um ambiente onde todo julgo é despedaçado. Não tem como um ambiente como esse, um ambiente de amor, as pessoas não se quebrantarem. Tudo aqui é preparado para que as pessoas sejam abençoadas. Verso 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Ele chegou em um momento ao qual ele estava com toda a riqueza do seu pai. Ele começou a gastar de uma forma sem equilíbrio nenhum, porque ele estava na carreira solo. Ele não tinha ninguém para orientar ele. Ele queria fazer tudo o que ele achava que era certo. Ele era dono do seu próprio nariz. Chegou um momento que aqueles recursos acabaram. Ele começou a passar necessidade. Chegou ao ponto onde ele desejou comida das alfarrobas dos porcos. E ninguém lhe dava nada. Você está entendendo a mensagem? As pessoas que não têm Cristo, elas estão longe do Pai, estão na carreira solo, estão sofrendo, estão tentando viver a sua vida, procurando alegria onde não tem. E nós, como filhos de Deus, precisamos apontar o caminho. Ei, tem algo melhor para você, tem esperança para você, tem uma alegria que nunca vai se acabar. Cristo é sua alegria.
Tem um caminho melhor para você, Cristo. E olhar com um olhar de compaixão para essas pessoas. Irmão, ser filho de Deus é imitar Cristo. Cristo, ele trazia uma mensagem para os pecadores e publicanos. Os religiosos da época não queriam essas pessoas. Mas lá em Lucas 4:18 fala o ministério de Cristo. Ele falou: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu com um propósito, evangelizar os pobres, aqueles que ninguém quer. Deus me chamou, porque eu sou filho de Deus. Eu vou organizar toda essa bagunça. E o Filho de Deus começou a trazer luz aonde tinha trevas. E os pecadores e publicanos corriam. Se você for estudar a vida de Cristo, você vai ver que multidões corriam para ouvir Jesus. Quer dizer o seguinte, que Jesus era a solução do problema deles. Deixa eu falar para você, quantas pessoas estão precisando de um encontro com você? Um filho de Deus, uma filha de Deus, no supermercado, lá no banco. Irmãos, é tão fácil hoje levar essa mensagem. Ontem estava eu e o Andrei, nós fomos abastecer, fomos pegar alguns jovens que estavam lá em paciência, nós fomos abastecer, o carro estava na reserva. E chegando lá no abastecimento, tinha um senhor que nos atendeu. E eu falei, não coloca tal valor, logo depois do culto, tal valor. E eu comecei a conversar com aquele senhor. E aí, tudo bem? Não sei o que. Ele começou a conversar comigo, falei do combustível que estava caro, e do nada ele começou a falar da sua vida. Não foi, André? Ele começou a desabafar, ele falou, rapaz, eu moro lá em Magalhães Bastos, longe, e aqui, perto aqui da região, mas eu estou precisando, eu estava com dinheiro para pagar minha conta de luz, e eu perdi vindo para cá. Eu não tinha muito valor comigo, eu falei, rapaz, eu não tenho muita coisa não, mas eu vou te dar R$10. Tá faltando só 110, era 120 a conta, toma R$10. Naquele momento, aquele homem começou a chorar. Começou a se quebrantar. E falou, você é o enviado de Deus. Eu estou afastado. Começou a se arrepiar o homem, não foi, André? E a unção de Deus pegou aquele homem. E eu tenho certeza que aquele homem ele vai voltar rapidamente para os caminhos do Senhor. Por que eu estou falando isso? Irmãos, porque é onde eu estou. Quando eu olho para as pessoas, eu vejo as pessoas se perdendo. Irmãos, eu sei que é o chamado de Deus na minha vida. Eu sei que vai chegar um tempo na minha vida onde a gente vai fazer cruzadas, vai fazer um montão de coisas. Mas se a gente não começar nas pequenas coisas, que pequenas coisas são essas, Val? Nas suas redes sociais. Na padaria. No banco. Não precisa do extraordinário. Não, começa com pequenas coisas. Eu fui abastecer. Alguém foi tocado. Alguém se arrependeu. O Andrei foi, pegou ele, orou por ele. E nós fomos lá pegar as meninas. Eu vi aquela praça lá de paciência. Tanta gente perdida. Irmãos, eu não sei contar você, mas está queimando dentro de mim. Nós fazemos alguma coisa. Somos filhos de Deus, irmãos. As pessoas cada vez mais estão se perdendo. E nós, como filhos de Deus, precisamos falar, ei, existe um caminho. Assim como Cristo fez conosco. Um dia alguém pregou para você. Um dia alguém cuidou de você. Eu quero abrir um parênteses aqui para a igreja local. Tem muitas pessoas novas se achegando. Ei, você que já é antigo, não espera o Valzinho, não espera o pastor, não espera os ministros. Acolher essas pessoas. É seu papel, como um já mais antigo, acolher. E às vezes eu dou até bronca nos jovens. Está o discipulado, tem um jovem novo, o líder tem que ir lá pegar o jovem novo. Eu falo para os jovens, ei, não é só Valzinho, não tem só Valzinho aqui. Valzinho não é estrelinha não, a estrelinha é Cristo. Jesus que tem que brilhar, que eu diminua, ele cresça. Eu falo para os jovens, ei, não espero falar não, rapaz. Eu falo para eles, como que você chegou até aqui? Não, Valzinho, porque você chegou, me acolheu, então faça isso com outra pessoa. Então você que está já há um tempo aqui, irmãos, tem muita gente nova que está chegando. Abrace. Tanta gente machucada, abrace, irmão. Olha com compaixão. Dedique tempo.
Porque alguém dedica o tempo com você. Posso ouvir um amém? Pelo amor de Deus. Ajuda o pregador. Alguém cuida de você, faça isso com o outro, porque Cristo fez isso por você. Amém. Então, irmãos, aonde você for, você é filho de Deus. Tem um poder disponível para você. Há um poder no ID. Há um poder em ser filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Mas aonde, Valzinho? Aonde você for. Ah, mas não tem um púlpito. Seja o púlpito de Deus. Abrace todas as oportunidades. Leve esperança para quem não tem. Está comigo? Aí verso 17 diz assim, fecha o parênteses aqui da igreja local. Verso 17 diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Então aqui esse homem, ele tinha uma visão dentro dele, a casa de seu pai. Isso me remete o quê? Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Dentro do homem tem uma imagem. A imagem de Deus está dentro do homem. Mas quando o pecado alcança o homem, essa imagem fica quebrada. É necessário ser restaurada. E em Cristo ela é restaurada. Então esse jovem que decidiu a carreira solo, ele tinha uma imagem dentro dele. Qual é a imagem? Da casa do pai. Na casa do pai não falta nada. Oh, aleluia, não sei se você pegou. Na casa do pai tem provisão, não falta pão. Jesus é o nosso pão diário. O pão que desceu do céu. Irmão, não sei contar você, eu estou com vontade de correr aqui nesse lugar, irmão. O pão que desceu do céu. Dentro dele tinha uma imagem. Na casa de meu pai tem esperança. Na casa de meu pai vai acontecer alguma coisa. Mas aqui, a situação que eu estou, não tem nada. Ele cai em si. Ele vê que ele cometeu algo errado. Ele se arrepende. Deixa eu falar para você. Você vai ter encontros divinos com pessoas. Onde Deus vai te usar poderosamente. Onde aqueles encontros, pessoas vão se arrepender dos seus pecados. Vão voltar para a posição. Vão caminhar com Cristo. Ei, chegou o tempo da igreja se levantar. É uma pregação de evangelista, né? Eu não consigo sair disso. Deus me chamou para isso, irmãos. Acordar o povo, se levanta. Vou repetir o verso 17. Então, caindo em si, disse, ele falou com sua boca: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Verso 18. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra... Ele não falou: pai, pequei contra ti, ele pequei contra os céus. Olha só que algo extraordinário. Pai, eu errei com você, mas eu errei primeiro com Deus. Irmãos, o campo está pronto. As pessoas só querem atenção, serem ouvidas. E Deus quer usar a sua boca, porque a sua boca é a boca de Cristo. As suas mãos são as mãos de Cristo. Irmãos, quantas oportunidades nós temos aqui? Cristo tocando em pessoas aqui, irmãos. Você é Cristo agora. Você tem o papel de Cristo agora. Ele morreu para dar a vida dele para você. Ele, como filho de Deus, ele falou: eu sou o filho de Deus, eu sou o unigênito do Pai. Deus vai me enviar, eu vou. Mas eu vou promover vocês. Quando você nasceu de novo, você foi promovido. Você estava na escravidão, hoje você não é mais escravo, você é filho de Deus. E ele começa a montar um discurso. Eu fico imaginando ele preparando aquele discurso. Não, eu vou falar assim, assado, estou parafraseando agora. Mas aqui o texto, Jesus está ensinando que esse jovem, ele se arrepende, ele começa a querer trazer um discurso para falar com seu pai. E o que me chama a atenção é aquilo que ele fala: pequei contra os céus. Vamos ler o verso 18. Levantar-me-ei. Ele estava caído, ele se levantou. E irei ter com meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Verso 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me
como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Eu quero que você pause aqui um momento. Lembre que quando o jovem decidiu ter a carreira solo, o lugar que ele foi era perto ou longe? Longe. Era distante. Ele pegou as suas coisas quando ele decidiu a sua carreira solo. Ele pegou os seus recursos e foi para um lugar distante. Longe, 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 longe. E ele decide voltar para a casa do pai. Isso não foi rápido, foi longe também. Eu fico imaginando esse homem no meio do caminho, treinando como ia falar com seu pai. O texto não fala, mas a gente está parafraseando aqui. Só que o que me chama a atenção é o pai. Eu parei no verso 20, né? Tá, vou ler o verso 20 de novo. E levantando-se foi para a casa do seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Então o pai, ele tinha expectativa do seu filho voltar. O pai criava expectativa, o pai estava com expectativa. Um dia o meu filho volta. Quando o filho voltou, ele correu. Abraçou o filho, beijou o filho. E o verso 21 diz assim: e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu. Todo o seu argumento que ele estava já anteriormente já preparado. E diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos. O pai nem ligou pelo que o filho estava falando. O filho montou um discurso. O caminho era longo. Quando ele encontrou o pai, ele trouxe o seu discurso. O pai nem deu ideia para o discurso dele. O que isso me remete? Todo pecado confessado é um pecado perdoado. Quando você confessa o pecado, Deus joga no mar do esquecimento. Quem entendeu? Provavelmente o filho criou uma expectativa. Será que meu pai vai me aceitar? Não sei. Mas ao decorrer do caminho, o caminho era longo, ele está, de repente, com expectativa. Não sei se ele vai me aceitar, mas eu vou lá. E quando ele chegou, preparou seu discurso, o pai nem deu ideia para o discurso dele. Já estava perdoado. Ei, se você está aqui, você confessou Cristo como Salvador, você já foi perdoado. Se por algum motivo você pecou, se arrependa, está tudo bem. Volte para a posição e está tudo bem. Deus não lança em rosto aquilo que nós fazemos de errado, pelo contrário. Ele quer só uma posição nossa de arrependimento e voltar para a posição. E às vezes eu percebo isso, que eu quero falar aqui com pessoas aqui específicas, amém? Pessoas presas no passado. Ei, larga isso, o diabo, ele quer isso mesmo, que ele quer te prender. Já pediu perdão ao Senhor? Já se arrependeu? Passou! Novidade de vida! Tudo se fez novo! Quando o diabo vier, diabo, já está pago. Aleluia, já está pago! Quem trabalha com condenação é o diabo, seu adversário, seu inimigo. Ele quer te prender com condenação. Ei, se você já se posicionou, se arrependeu, já voltou para a posição, acabou. Continue nessa posição. Continue desfrutando, quer ser filho de Deus. Que existe uma graça para você. Amém? Verso 22. O pai, porém, disse a seus servos, nem falou com seu filho: trazei depressa, corre, servos, pega lá depressa. Roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo. A gente nem combinou com a música, né? Mas Deus lhe faz isso. Pondo-lhe um anel no dedo, sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. O filho com o discurso pronto. O filho ainda cheio de condenação. O pai nem deu nem ideia. Chamou logo os servos. Vem cá. Traz uma roupa. A roupa dele está suja. Traz uma roupa limpa. As vestes.
Seu pecado foi perdoado. Traz o anel, dá autoridade para ele. Em Cristo, a autoridade foi restaurada. Dá a sandália para ele. Em Cristo, você tem autoridade para ir e ser filho de Deus onde quer que você for, onde quer que você vá. Autoridade, veste nova, sandália nos pés. Ei, o que nos espera? O mundo, as pessoas, os perdidos, os afastados. Brilhe a sua luz onde quer que você esteja. Você é filho de Deus. Aleluia. Eu quero contar mais um testemunho sobre essa parte de evangelismo. Um dia minha esposa foi fazer um exame lá em Campo Grande. Eu até contei isso pro pastor. Contei também para ela, na verdade ela soube depois, né? Até depois quis me bater. E às vezes eu esqueço de contar para ela. Aí quando eu conto aqui no testemunho, ela sabe depois da briga comigo. E estavam lá em Campo Grande e tinha um rapaz que guardava os carros, né? Aqueles pessoal que guarda carro. E eu vi que aquele homem, ele não falava, mas ele ouvia. Eu falei, posso estacionar aqui? Ele... eu fui, estacionei e tal. Eu falei, qual a dificuldade? Aí ele escreveu para mim. Eu tive um problema na minha língua. Minha língua adormeceu e não consigo falar de novo. Eu falei, você crê que Jesus pode te curar agora? Creio. Posso orar por você? Pode. E nem saber, irmão. Chapéu, mãe, passou um cara olhando assim pra mim. Eu tô nem aí, meu irmão. Em nome de Jesus, Cristo te toca agora. Ele não falava nada. Cristo te toca agora. Jesus te toca. Assim como eu tive direção para ir naquela irmã. Jesus te tocou, irmã. Amém? Jesus te tocou. Eu falei, amém? Aí aquele homem com dificuldade. Amém. Irmãos. O campo está pronto. Quando que nós vamos? Você é filho de Deus. Vamos reconciliar os perdidos. Vamos chamar os desviados. Vamos andar com compaixão. Irmãos, deixa eu falar algo para você. Vidas é importante para Deus. Deve ser importante para você. A Bíblia fala em João 3,16, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deu seu Filho unigênito. Se Deus amou o mundo de tal maneira, como que a igreja está amando o mundo? Eu estou falando do sistema do mundo, das coisas do mundo. Estou falando das pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a igreja em si está amando, está acolhendo o mundo que Deus amou? Se vidas é importante para Deus, você como filho, você deve também achar que é importante. Quem aqui quer agradar o seu pai natural? Todo mundo. De repente você daqui você não teve uma boa referência de pai paterno. Mas você tem um pai celestial. E se um dia você for fazer alguma coisa para os seus pais, for honrar ele, fazer uma janta ou fazer algo, e quando você faz aquela janta ou faz algo para honrar seu pai natural, e quando ele recebe aquela honra, o que brota dentro de você? Uma satisfação. Meu pai se alegrou. Meu pai recebeu isso que eu fiz para ele. Dentro de nós existe uma satisfação. Irmãos, imagina o nosso Pai Celestial. Quando nós entendermos de fato o que é ser filho de Deus. Quando você está lá na lotérica e um pecador se converte, Deus está lá. Olha lá, meu filho amado. Olha o meu filho. Ele entendeu o propósito. Ele entendeu o que é importante para minhas vidas. Ele está fazendo igual. Então é tempo de nós acordarmos, nos levantarmos. E não vir simplesmente num culto como esse. Mas o culto de missões. Já vai falar sobre evangelismo. É isso mesmo, vai falar sobre evangelismo. Vai falar sobre a importância de alcançar vidas. Porque, não sei se você sabe, mas a palavra igreja, a palavra igreja no original é eclésia, que significa chamados para fora. Então, igreja não fica só em quatro paredes. Claro que tem um momento de aprender, mas igreja tem que ir.
Aonde? Lá na sua faculdade. Lá na condução. Lá no BRT. Ó, mas você não sabe como o BRT. Eu já peguei, irmãos. Eu sei como é assim. Mas eu tava ali vendo aquela multidão de pessoas, eu pensando, uma oportunidade aqui. Só que não pode agora pregar, né? Acho que não pode pregar. Mas, irmãos, que desejo de... uma oportunidade. É um momento como esse, onde tiver um enfermo, um paralítico, ou alguém com alguma doença visível. Irmãos, você ser o filho de Deus para aquela pessoa. Testemunhar o poder. Você está comigo, irmão? Estão me olhando assim, meu Deus do céu, é isso mesmo? É isso mesmo. Deus te deu autoridade. Verso 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer. Olha só, irmão. Para alegrar-me, olha só, a alegria dele era um cabrito, com os meus amigos. Meu Deus do céu, que visão de filho errado. Vindo, porém, este teu filho, olha só, meu irmão, que desperdiçou teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Verso 31. Então lhes respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. 2 irmãos, um decidiu ter carreira solo, se arrependeu e voltou para a posição. Aquele que estava sempre com o pai não entendeu o que era ser filho. Ele estava servindo o pai, buscando seus próprios interesses. O que ele queria? Um cabrito. E às vezes você está aqui, de repente servindo o Senhor, e tem vários questionamentos. Ei, ajusta teu coração. Se submete. Tenha um coração ensinável. Fica pronto para você receber as orientações. Porque tem muitos filhos que ainda não entenderam o que é ser filho. Um filho estava com o pai, começou a questionar, começou a trazer o relatório, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo. Só quero um cabrito. E o pai falou: filho, tudo que é meu é teu. E ao decorrer da caminhada, tantas pessoas estão servindo o Senhor por barganha. Diminuiu, amém, né? Que é ministério, que é status. Não entendeu nada do que é ser filho. Está fazendo, mas o seu interesse de fato é ter os seus objetivos ser saciados. Então, essa manhã é uma manhã para ajuste. Amém? É uma manhã para você que já é maduro há um tempo. Tudo questionamento, toma cuidado com questionamento, irmãos. Toma cuidado com submissão. Esse primeiro filho, ele foi submisso. Ele se rebelou. Qual foi a cura? Arrependimento. Só fica amém? Amém. E quantos filhos estão na casa, fazendo, mas estão com o coração submissos? Estão questionando, mas fulano, mas ciclando, e começa a relatar para Deus: mas eu faço isso, eu dou o dízimo, sou fiel, não falta um culto. Deus está querendo cortar pessoas aqui. Endireita teu coração. Ajusta teu coração. Amém.
Amém? Se posiciona. Porque o lugar de segurança é como Cristo, ele andou. Foi fiel e obediente até a morte, e morte de cruz. Eu não sei contar você, mas ele poderia muito bem desistir de tudo. Mas ele decidiu ser fiel. Porque ele tinha que cumprir a sua missão. Resgatar os filhos perdidos. Amém? Quero que você feche seus olhos. Quero orar por você nesse momento. Quero te abençoar. Aleluia. Continue de olhos fechados. Pai, obrigado, Senhor. Eu sei que está brotando aqui nessa igreja local. Pessoas desejando para os perdidos. Desejando aqueles que estão lá fora, Pai. Mas eu sei também que está brotando nessa igreja local, Pai. Pessoas ensináveis, pessoas que estavam fora voltando. Oh, Senhor, obrigado, Pai, pela igreja local. Obrigado por fome e sede pelos perdidos, Senhor. Obrigado por corações ensináveis. Obrigado, Senhor, por um ambiente como esse, um ambiente onde Tua palavra tem sido ministrada. E cura, salvação, libertação tem acontecido. Senhor, eu oro pela vida dos meus irmãos. Pai, que a chama esteja acesa. Filhos e filhas. Senhor, obrigado por uma grande colheita. Obrigado, Pai, onde quer que os meus irmãos estejam, pessoas sejam tocadas, sejam alcançadas nas escolas, nas redes sociais, na padaria, no BRT, na condução. Senhor, obrigado pelos perdidos que o Senhor vai nos enviar, para que venhamos levar ele ao caminho. E eu te dou graças, Pai. Eu te dou graças, Pai, em nome de Jesus. A igreja se levantando, a igreja acordando, não sendo como o filho mais velho, servindo a Ti por interesse, mas pelo contrário, Pai, pelo coração do servo. Continuar ardendo naqueles que têm fome e sede pelos perdidos, Pai. Continua levantando, Pai, nesse lugar, Pai, pessoas desejosas, Pai, do ID. Senhor, que não seja simplesmente o terceiro culto, o momento de missões, mas daqui a pouco na nossa família, que essa pregação, que essa palavra continue na vida dos meus irmãos. Senhor, que ao decorrer lá do seu almoço, o Senhor venha alcançar cada família, cada parentela. Senhor, indo comprar refrigerante naquela padaria. Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho certeza e convicção, vai acontecer alguma coisa hoje. O Senhor vai enviar filhos perdidos. Fica atento, fica pronto. Aleluia. Eu declaro em nome de Jesus experiências. Eu declaro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ousadia vindo da parte do Senhor. Ousadia, intrepidez, ousadia. Oh, aleluia. Você pode orar um pouco no Espírito? Ore um pouco no Espírito. Comece a trazer à memória agora aquela pessoa, aquele seu amigo, aquela sua amiga, que está afastado, que está longe, está perdido. Eles estão esperando por você. Comece a orar no Espírito, você que é batizado no Espírito Santo. Pessoas que você conhece que estão perdidas, estão como um filho pródigo, longe. Deus está te chamando. Deus está te convocando. Ei, eu quero usar você. Continua orando no Espírito. Oh, aleluia. Aleluia.
Começa aí no seu lugar, orar agora no entendimento por essas pessoas. Começa a orar agora no entendimento por essas pessoas. Começa a desfazer toda a obra do maligno na vida dessas pessoas agora, em nome de Jesus. Se não for para alcançar essas vidas, a gente está perdendo tempo. Se não for vidas, a gente só está em um clube. Ei, Deus está nos chamando para ter um momento de oração, de compaixão, largar um pouco o celular, botar o joelho no chão, pedir a Deus estratégia. Senhor, eu quero ir. Senhor, me dá uma palavra. Senhor, eu não aceito essa pessoa se perdendo na prostituição, no álcool. Eu não aceito. Diabo, solta essa pessoa. Oh, labacantarabado, quebede, covadabacadarabacadarabaca. Joelho no chão, orando, clamando. Com fome e sede pelos perdidos. Eles estão com a placa de SOS, socorro, me ajuda. Oh, Senhor, levanta a tua igreja. Oh, Senhor, levanta a tua igreja, Senhor, para entender o propósito. As vidas, os perdidos, aqueles que se perdem. Oh, Senhor. Oh, Senhor, os perdidos. Oh, Senhor. Devemos dedicar tempo, Senhor, para alcançar aqueles que se perdem. Porque o propósito é ser filho de Deus para a vida deles. Não perder tempo com coisas que não vai agregar nada na nossa vida. Senhor, desperta a tua igreja para a oração. Pessoas morrendo sem Cristo vão para o inferno. E a gente, como filho de Deus, não pode aceitar isso. De repente as pessoas estão passando por você, a última oportunidade delas. E Deus está te dando uma oportunidade para olhar com olhar de compaixão, para olhar como Cristo olha. Quantas pessoas vêm ao nosso encontro? Quantas pessoas Deus nos dá oportunidade? Eu tenho trabalhado na Uber. Quantas pessoas Deus tem levado? Quantos passageiros? Quantas pessoas eu tenho evangelizado? É tempo de nós nos levantarmos de fato como igreja. Sentir a dor do outro. Oh, aleluia! Eu não quero emocionar você, mas pelo contrário, eu quero que você saia daqui entendendo o seu propósito como filho de Deus. Como filho, como filha. Cristo foi obediente até a morte de cruz. Ele te amou de tal maneira. Ele me amou de tal maneira. Oh, Senhor. Você pode se ajoelhar no seu lugar. Você pode se ajoelhar no seu lugar. É tempo da igreja voltar a esses momentos de clamar ao Senhor pelos perdidos. É tempo da igreja se levantar e dizer: Senhor, eis-me aqui. Usa-me a mim, Senhor. Oh, eu não vou olhar mais para aquelas pessoas que estão se perdendo e vou olhar, é normal, é assim mesmo, não. Eu vou me compadecer. Compaixão pegando algumas pessoas aqui essa manhã. Compaixão, compaixão.
O olhar de Cristo, o olhar de Jesus. Jesus não veio condenar, ele veio salvar os perdidos. Ele veio trazer esperança. Oh, Senhor. Oh, que cada um sai daqui avivado. Avivado, avivado. Ele babas, ele cababas. Ele cadalabababacadalarababas. Senhor, nós pedimos vidas. Senhor, nós pedimos vidas. Famílias quebradas. Que o Senhor venha restaurar. Jovens perdidos, nós pedimos, Pai, vidas, Senhor. Vidas, vidas. Os filhos pródigos que nós vamos encontrar. Nos envia, Pai, os filhos pródigos. Oh, você que está me assistindo, você que ouviu essa mensagem, seu coração está ardendo, está queimando. Coloca aqui nos comentários. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Coloca aqui que alguém vai entrar em contato com você. Jesus te ama. Você é muito amado por Ele. Ele quer ser o Senhor da sua vida. Você está me ouvindo, de repente você está afastado. Ei, volta para os caminhos do Senhor. Coloca aqui nos comentários, eu quero voltar. Eu necessito de voltar. Coloca aqui que alguém vai entrar em contato com você. Eu quero te abençoar, você que está nas mídias. Em nome de Jesus, toda a cadeia sendo quebrada. A unção do Senhor te pegando aí. Em nome de Jesus. Cristo te ama. Ele tem um propósito na sua vida. Corra para Jesus. Doce presença, doce presença, doce presença, doce presença. Pessoas estão se ajustando, pessoas estão sendo avivadas. Obrigado pela tua unção, Senhor, de coração todos juntos. Tem alguém que está afastado e quer voltar para os caminhos do Senhor? Tem alguém que ouviu essa mensagem, se identificou com o filho pródigo e quer retornar, caminhar com o Senhor? Tem alguém? Tem alguém que nunca confessou Jesus como Salvador? Acredito que tem, todo mundo confessou. Tem alguém em nosso meio? Deus continue te abençoando. Essa mensagem vai continuar com você. Quando acabar esse momento, o seu pregador, você é pregadora, a oportunidade está com você. Olhe para as pessoas com um olhar de compaixão. Olhe como Cristo. Que a compaixão te pegue. Eu não sei contar você, mas eu creio, tenho convicção que vai ter muitos testemunhos. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Seja abençoado na prática da palavra. Amém? Deus te abençoe.
A editora Rema Brasil Publicações apresenta mais um grande título do reverendo Tony Cook. Há mais de 10 anos, ele tem viajado por diversas nações e por todos os Estados Unidos, fortalecendo os pastores e as suas equipes ministeriais com seminários e treinamentos sobre liderança. The grace of God will always deliver us a free gift of eternal life, but then it will begin, that same grace will begin to produce in us results and fruitfulness unto God. Depois do grande sucesso de Em Busca de Timóteo e da ótima repercussão de Graça, o DNA de Deus, chegou a vez de Qualificados. Foi Deus quem estabeleceu a carreira que devemos correr. Ele foi quem nos chamou para servi-lo na sua obra. Então, Ele é quem determina os critérios para que possamos ter o verdadeiro sucesso nesta jornada. Descubra como correr bem a sua carreira e alcançar a linha de chegada sem tropeçar. O reverendo Tony Cook trata com muita clareza de como superar os obstáculos do orgulho, da ganância e da impureza sexual. O atleta não é coroado se não seguir todas as regras. Por isso, esteja qualificado para que Deus possa premiá-lo com todas as bênçãos que Ele preparou para você. Leia este livro e a sua vida e o seu ministério não serão mais os mesmos. Qualificados, servindo a Deus com integridade e terminando sua carreira com honra. Adquira já o seu. Rema Brasil Publicações. A palavra da fé em suas mãos.